alguns dias, até que chegou aquele dia, o jejum dele no alpendre. Ele subiu para jejuar e orar, enquanto se preparava comida para ele embaixo, provavelmente a esposa de Simão. E aí a psicologia e a espiritualidade se misturam. O que acontece? Ele está lá em cima com fome, jejuando, orando, de repente sobe aquele cheirinho de comida gostosa. E a mente dele foi ficando grávida, de fome, de vontade de comer qualquer coisa. E enquanto ele está ali embevecido com aquele cheiro, aconteceu algo estranho. 2 homens bateram na porta, mas antes desses 2 homens virem e baterem à porta, procurando por ele, durante o seu êxtase, ele teve uma visão daquele lençol enorme que baixava do céu à terra, cheio de todas as dietas que um judeu não poderia comer sob hipótese nenhuma. Todas as comidas abomináveis. E a voz que dizia era: Pedro, mata e come. Aí Pedro olhou para dentro do lençol e disse: não, só tem comida que judeu não come, comida imunda, comida abominável no Levítico, na lei de Moisés. Essa voz não pode ser de Deus, ela está me mandando violar as escrituras, violar o Levítico, violar as dietas mosaicas. Eu não posso fazer isso. Então ele disse: não, porque na minha boca nunca entrou coisa comum nem coisa imunda. Outra vez a voz disse: Pedro, mata e come. E ele contestou pela 2ª vez. A 3ª vez a mesma coisa. E quando ele ouviu a 3ª vez, ele olhou para dentro. Lá está dito que ele viu toda sorte de animais imundos, répteis. Me fala um réptil que você abomina. Você? Hein? Hã? Jacaré é muito gostoso. Um réptil. Sapo. Cobra. Você não gosta de sapo, mas sapo, ó. Um sapinho bem feito é uma maravilha. Alguém aqui tem algum réptil que não gosta? Cobra? Não come cobra? Vai pro largado de telado. Você vai ver comer um prato delicioso. Mas eles não comiam nenhum deles. Répteis de nenhuma natureza, sangue frio, aquela casca grossa, na cabeça deles era repugnante. Era como comer um empapado de diarreia, para a alma deles, com um agravante. Era espiritualmente contaminante o negócio. Aí ele olhou, e aves estranhas, todo tipo de ave que o livro de Levítico dizia que era para não comer. Quadrúpedes de todos os tipos. Hoje em dia a gente vê, o pessoal gosta de comer um camelo. Você vai em vários lugares da região, tem gente que come camelo. Você vai ali a Nablus, no território palestino, tem cada camelão à venda pendurado no açougue. E o pessoal gosta. Mas para eles, não era uma comida que eles comeriam. De modo que era uma dieta de todas as coisas imundas. Parece conversa de criança, de avô com neto. Não sei vocês, mas a Adriana e eu gostamos de brincar de todas as porcarias do mundo com os nossos netos. Aí você vai jogando só porcaria dentro de um balde. Ah, vamos botar catarro, vamos jogar no seu peito. Todas as porcarias do mundo. Criança adora isso. Agora vamos comer. E tá claro que você não joga a coisa real, é só a imaginação. Mas, para eles, era uma coisa absolutamente impensável. E a voz dizia: mata e come. E ele ficou pensando: o que será que Deus quer me dizer, me oferecendo uma dieta tão absurda, ridícula, horrorosa como essa, quando chegam e batem a porta? Aí a mulher de
e Simão vem abrir a porta, e os homens dizem e perguntam a ela: escuta, tem um homem chamado Pedro hospedado aqui? E ela disse: ele está lá em cima esperando a comida ficar pronta. Mal ela sabia o que estava passando de comida horripilante na cabeça de Pedro, né? Eu espero que não fosse porque o tempero da mulher de Simão fosse ruim demais, mas ao contrário, estimulou até a comer o impensável. Aí os homens entraram e contaram a Pedro a história de que um anjo do Senhor tinha visitado um homem chamado Cornélio, num lugar para onde nós iremos logo mais, Cesareia Marítimo, que era um grande e maravilhoso porto, um colosso, um dos portos e obras marítimas mais celebradas então daquele século e daquele mundo. O Herodes, o Grande, tinha uma capacidade arquitetônica extraordinária e fez coisas lindíssimas, e Cesareia Marítima, na sua plenitude, era um colosso de fazer inveja aos reinos mais ricos do mundo, com todos os confortos possíveis e imagináveis. E esse homem que mandara o recado a Pedro se chamava Cornélio, e ele era chefe da guarda do pretório, lá em Cesareia Marítima. E por que ele mandara chamar Pedro? Porque ele tinha tido uma visão onde um anjo do Senhor apresentou-se a ele e disse: Cornélio, manda chamar em Jope, deu endereço, CEP, GPS, deu tudo. Vai na casa de um homem chamado Simão, procura por alguém chamado Pedro, que está lá hospedado, traze-o aqui, porque ele tem palavras de vida para comunicar a ti e a toda a tua casa. E eles vieram e disseram isso a Pedro, e Pedro ficou pensando: o povo vai ver que é isso, os camelos, os jacarés, os crocodilos do Nilo, os sapos da Cristina, todas essas coisas nojentas e horripilantes. Deve ser isso, porque eu tenho um asco pessoal, essa coisa de encontrar quem não é judeu, tem hábitos estranhos, come comidas esquisitas, tem costumes diferentes, fazem coisas que na lei de Moisés são consideradas abomináveis, nojentas, repreensíveis. Não vê que é isso. Aquele lençol podia ser um sinal, e a minha resposta repugnante à ordem que me mandava comer deveria ser, pode ter sido uma pedagogia divina, me instigando a ir agora com esses homens a um lugar aonde de outra feita eu não iria. E ele achou que essa era a interpretação, convidou os homens para entrar e no dia seguinte partiram a pé. Vocês vão fazer daqui a pouco o caminho de ônibus e vocês vão ver como era o caminho a pé. Um dia inteiro, um dia e pouco. Gente com o nosso ritmo ia levar 2 dias para chegar lá andando. Mas eles chegaram até a casa de Cornélio. Vocês sabem o que aconteceu. Como Cornélio chegou e quis ajoelhar-se e adorar a Pedro, e Pedro disse: levanta-te, homem, eu sou homem como tu, eu vim aqui por causa de uma visão. E começou a dar explicações. Pedro não estava tão convencido, estava lá a contragosto, dizendo: foi uma visão que eu tive que disse para eu não considerar imundos, eu não considerar vocês como quadrúpedes, répteis e coisas nojentas. Vocês entenderam? Então, foi porque Deus mandou que eu vim encontrar esse covil de serpentes aqui, porque ele disse que tem uma palavra de graça para vocês, os estranhos, os esquisitos, os diferentes, porque vocês bem sabem que um judeu como eu não pode entrar na casa de gente esquisita, estranha, LGBT como vocês, porque isso é nojento, é pecaminoso, é contagioso, é contra a lei. Moisés falou que era para não comer, nunca comer ninguém desse povo.
nem essa gente, nem se ajuntar com eles, nem comer com eles, nem chegar perto deles, que era nojento. Aí Pedro está fazendo esse discurso introdutório, essa justificativa de aproximação, quando de repente o Espírito Santo se derramou sobre esse grupo desprezível. Para ele, aqueles romanos surubentos, swingueiros, quando vocês chegarem lá, na Cesareia, vocês vão ver os lugares preparados para as grandes surubas, para os grandes bacanais, para as grandes orgias. Era um centro de beleza e profundamente orgiástico. É tudo que um romano gostaria para se divertir. Homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, todo mundo com todo mundo. O mundo romano não fazia essas distinções que alguns de nós fazemos. De modo que, quando Pedro chega e vê o Espírito Santo se derramar sobre os abomináveis, e vê que os abomináveis tinham um coração para Deus, que os seres repugnantes podiam ser a habitação do Espírito Santo, e que eles não tiveram que fazer nenhuma preparação ritual, não tiveram que fazer nenhum tipo de quarentena purificatória, não tiveram que viver batismos e batismos de limpeza, não tiveram que fazer jejuns, não tiveram que fazer oração de renúncia, não tiveram que fazer nada. Não se preocuparam com possíveis e remanescentes maldições, ao contrário, o Espírito Santo caiu. A palavra que se usa lá em Atos é caiu sobre eles o Espírito Santo. Foi um ato de arbitrariedade divina se derramar sobre os abomináveis. E Pedro ficou em perplexidade, juntamente com os presbíteros que ele tinha levado daqui da região, que o acompanharam até lá. Viram aquilo, e Pedro pelo menos tinha lógica espiritual. Ele falou: escuta, é justo que nós não batizemos essas pessoas com água, se o próprio Deus está derramando sobre eles o Espírito Santo, do mesmo modo como fez conosco no dia de Pentecostes. Eu não tenho autoridade para sonegar a continuidade da manifestação dessa fé, que seria o batismo e a profissão pública dessa confissão em Cristo. E batizou-os a todos. Eu estou contando a história toda aqui para poupá-los na Cesareia repetir a parte do Cornélio, para a gente ter tempo lá para outras coisas. Mas o que eu quero é concluir de maneira simples, da seguinte maneira: vocês imaginem quantas centenas de vezes eu já preguei aqui na porta dessa casa. A minha mulher, coitadinha, só vem comigo, essa é a 8ª vinda dela, a minha não sei que vez é essa, mas eu nunca venho aqui e prego sobre o concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, nem sobre as Assembleias de Deus, nem sobre a política brasileira. Não, eu venho aqui e falo sobre isso. E por quê? Prestem atenção agora, porque se vocês compreenderem isso, vocês vão se compreender. E vão compreender o que está acontecendo no nosso país a esse respeito. Vejam só, Pedro tinha recebido o Pentecoste, falou em línguas e profetizou lá em Jerusalém, 10 dias depois de Jesus ser assunto aos céus. Depois disso, lembram que o poder de Deus estava tão fortemente presente em Pedro, que se diz que até a sombra dele, quando ele passava pelas ruas de Jerusalém, as pessoas colocavam os doentes e os enfermos para que a projeção da sombra dele caísse sobre as pessoas, e muitas delas eram curadas dos seus males.
Lembram-se do cego, do homem coxo de nascença à porta formosa do templo, quando Pedro subia para a oração das 3 da tarde, da hora 9, e o homem pedia esmola. E Pedro disse: olha, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E na mesma hora o homem recobrou força, saúde, se pôs em pé e levantou-se cheio de vida e entrou no templo saltando e louvando a Deus, o que gerou um alvoroço que acabou levando Pedro e os demais apóstolos para a prisão. E prisões se sucederam naquele primeiro momento, outra vez pregando cedo no templo, anunciando Jesus e a ressurreição. As autoridades vieram, prenderam a todos e os internaram num calabouço. Depois de justiçados, foram libertados, mas eles não paravam de pregar em Jerusalém. Aí as autoridades do tempo foram se rendendo à resiliência, à perseverança e à insistência deles. Foi quando se diz em Atos 6,6 que muitíssimos sacerdotes do templo passaram a obedecer à fé. E aí houve aquele momento de acomodação que dura alguns anos. Mas vejam quanta coisa tinha acontecido na vida de Pedro. Qualquer um de nós, olhando para a vida dele, poderia dizer: esse homem está acabado, ele está finalizado, ele é um homem retocado, ele é uma obra de Miguel Ângelo, toda já talhada, esculpida e bela. Recebeu o Espírito, falou em línguas, profetizou, curou doentes, suportou prisões, insistiu, perseverou, não voltou atrás. Você é um homem de um grande entendimento, um homem de Deus. Veio aqui perto, levantou Dorcas de entre os mortos, aí veio dar uma descansadinha, comer um peixe fresco aqui, para descobrir que ele não era convertido de fato. Porque Deus decidiu ser amado no próximo. Você pode repetir isso comigo? Porque Deus decidiu ser amado no próximo. E não é no próximo igual a mim. Quando eu digo o que eu digo, a maioria de vocês fica dizendo assim, baixinho, amém, aleluia. Tem uns que se emocionam, mas isso não significa nada. Eu queria ver você aqui de mão dada com Jean Willis. Oh! Com Jean Willis. Me diga uma outra figura abominável. Lula, de mãos dadas com Lula orando. E com Bolsonaro. Tem um outro lado aqui, tem gente que não quer o Lula, tem gente que não quer o Bolsonaro. Tem gente que está com raiva até de uma crente piedosa, misericordiosa, como a Marina. Vocês imaginem como é que está. Abomináveis, nojentos. E os meninos da Rede Globo, da Malhação. Como é o nome do primeiro beijo gay, daquele garoto que deu o primeiro beijo gay na novela? Foi o maior estardalhaço. Já tem 2 anos, olha só como não tem nenhuma importância, todo mundo já esqueceu. Não é verdade? Mas aquela semana, aquela coisa horrorosa, nojenta, de gente idiota mesmo. Só de gente idiota. Agora olha aqui. Olhem para mim, por favor. Eu gosto de começar aqui só para a gente ficar com convicção de quem a gente não é. Nós não somos cristãos. Não somos. Você crê na ressurreição dos mortos? Você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Pedro também. Você crê que o Espírito Santo se derramou no dia de Pentecostes? Pedro também. Alguém aqui fala em línguas?
Não precisa começar a falar, senão já vai ser na carne. Não com João Willis. Alguns falam em línguas. Mas não com João Willis. Não com o João Willis não, porque a língua dele pode ser estranha, quem sabe é Satanás que está dando a língua para ele falar. Nós não somos cristãos, a gente pensa que é. A gente odeia, eu vejo os comentários na internet, como ontem uma mulher dizendo, viva Trump! Porque a Europa vai ficar toda ferrada, porque está cheio de muçulmano lá. Nos Estados Unidos, sim, essa terra de Deus que não deixa entrar nenhum muçulmano, nem mexicano, nem brasileiro, nem um monte de coisas. Por quê? Porque nós somos quadrúpedes, répteis e animais abomináveis no lençol do Trump. O mundo, o Ocidente que se diz cristão, o Ocidente batista, o Ocidente pentecostal, neopentecostal, metodista, presbiteriano, que diz que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que Jesus morreu na cruz pelos pecados, a pergunta é, de quem? A dos nossos. Porque dos outros é demais para ele ter coberto tais pecados. Nós estamos no lugar onde a gente tem que começar. O lugar da nossa feiura, o lugar da nossa não conversão, o lugar do nosso preconceito, o lugar da nossa hostilidade, o lugar das nossas maldições, o lugar das nossas fronteiras, o lugar das nossas separações, o lugar das nossas hostilidades, o lugar das nossas homofobias, o lugar das nossas fobias humanas de qualquer tipo ou natureza ou viés. Vocês vejam como é fácil o indivíduo levantar as mãos no cenáculo de Jerusalém, receber o Espírito Santo, passar por doentes e curá-los, fazer alguns sinais da graça de Deus e morrer quando se trata do encontro humano. O encontro humano com a pessoa diferente, com a pessoa esquisita, com a pessoa que não tem os nossos costumes, não tem os nossos hábitos, não tem a nossa moral, não tem o nosso olhar da vida. E como na mesma hora, se não é uma invasão de Deus baixando com a cara da nossa repugnância, tudo aquilo que a gente abomina, e dizendo come gostoso, alimenta-te disso, faze disso provisão para a tua vida. A tua existência pode ser alimentada justamente por aquilo que tu aborrece, que tu abominas. E o Espírito Santo nunca será tão profundo na tua vida como depois que tu te renderes a essa percepção que não discrimina. Porque não tivesse sido aquele dia aqui, no que diz respeito a Pedro, ele teria provavelmente continuado em Jerusalém. Hoje a gente visitaria a tumba de Pedro em Jerusalém. Preso, limitado, circunscrito, um bom homem, um homem de Deus, mas um homem que teria reduzido a vida dele a uma coisa muito pequena, a limites mínimos, do tamanho do olhar preconceituoso dele. Ao passo que essa chegada aqui, e aquele lençol de abominações, e o quebrantamento final dele, dizendo sim, Senhor, se é para comer, eu comerei de tudo que tu puseres na mesa da vida, na mesa da existência, porque a voz dizia, não consideres comum e imundo ao que Deus santificou. Nós somos muito feios.
Nós somos horrorosos. Na realidade, nós somos nojentos. Nós somos os quadrúpedes, os répteis e as coisas abomináveis, cheios de preconceito, dizendo que os outros é que são e a gente não se enxerga. De todo o meu coração, concluindo essa palavra simples, mas que não será nunca mais esquecido, tenta esquecer o que você está ouvindo aqui. Você tem que idade? 25? Quando você tiver com 75, você não terá esquecido. Desgraçados de vocês, eu os fiz bem-aventuradamente desgraçados. Nunca mais esquecerão o que ouviram aqui. E a minha oração é que vocês sejam perturbados, molestados, que vocês sejam refreados, que quando os galopes dos bichos do mal se levantarem em vocês cheios de ódio, de raiva, de abominação, como ontem. Eu tinha mandado anteontem uma notinha rápida para o Gregório do Vivier, porque o Rafael Portugal me disse: o Gregório foi papai, ele vai ficar muito feliz se você disser um oi para ele. Aí eu peguei, de vez em quando a gente conversa, eu mandei um oizinho. Oi, Greg, parabéns pelo filhinho, que Deus te abençoe, meu irmão querido. Aí quando foi ontem de manhã, eu acordei e estava ele abraçado com a Marieta, todo feliz, uma cara de santo, São Gregório. Aquela alegria, aquela felicidade, ele é um rapaz bonito. E ele disse: olha aí, Caio, é a minha filhinha Marieta, linda. Eu vi que ele estava todo embevecido, aí eu disse outra palavra de carinho, mandei um áudio para ele, achei a foto tão bonita, que eu publiquei no meu Instagram. Meu querido amigo Gregório, que foi pai, não sei se vocês viram no meu Instagram, me mandou essa fotozinha da sua filhinha Marieta, cujo nascimento eu celebro com toda alegria. Meu Deus, porque o cara foi PT. E eu não tenho simpatia pelo PT nenhuma. Depois virou PSOL. Eu também acho radical demais, PSOL. E porque ele é um dos donos do Porta dos Fundos. E porque o Porta dos Fundos, de maneira justa, desce o pau na igreja e no cristianismo, porque desce o pau nas idiotices que a gente faz o dia inteiro, há milênios. Aí os crentes ficam com raiva da verdade dita sobre eles. E por causa desses três elementos odeiam um rapaz que eles nem conhecem. Não tem a menor ideia de como ele é bom, doce, querido, suave, meigo, terno. No que me diz respeito, carinho puro. Aí pronto, a minha mulher ficou chocada de ver a quantidade enorme de abominações, de maldições, mandando o rapaz para o inferno, menos a filha dele. Ainda tinha uma coisa assim. Menos a filha que acabou de nascer, mas ele que vai, já vai tarde, vai para o quinto dos infernos. Eu fiquei olhando aquilo e digo: meu Deus, aonde é que está a salvação? Lendo isso aqui, aonde está a salvação? Sinceramente, está na casa do Gregório e não está na casa desses irmãos. Não está, são feios, são horrorosos. Por isso eu queria que, antes de tudo, você se perguntasse quais são essas coisas que você diz que não traga, que não engole. A palavra é essa: não, fulano eu não engulo, não, eu não trago esse sujeito. Me diga, é com você que eu estou falando, não é com um conceito, é com você. Essa viagem é para mexer com a gente, é para nos perturbar, é para gerar uma diarreia psicológica, emocional e espiritual. É para deixar todo mundo aqui muito mal. É para fazer uma revisão de vida profunda e poderosa. Quem são os abomináveis baixados pelo lençol da graça, em relação aos quais você diz: eu nunca chegarei perto, eu não tenho
relação, eu não quero proximidade, porque são entes contagiosos, nunca aproveitarei nada deles, não tem nada a me dar, são imundos e abomináveis, e eu não os ingerirei nesta existência. Quem são? Você pode achar que isso é só um discurso meu, mas não é não. Infelizmente é evangelho. Esse Pentecoste, que faz a gente falar línguas com os iguais, ainda é o jardim da infância da espiritualidade. O verdadeiro Pentecoste me faz falar em línguas com os diferentes, acolher os inacolhíveis, botar a mesa para os abomináveis. Me faz fazer como Jesus fazia, comer com pecadores, com publicanos, com meretrizes. E quando os religiosos reclamavam, ele ainda lhes disse mais de uma vez: em verdade eu vos digo, que todos esses que vocês abominam vos precedem no reino dos céus. Esse é o evangelho, você não está acostumado a ouvi-lo. Você tem ouvido um monte de coisas sobre Jesus, mas que não é evangelho. Eu prometo que eu vou perturbar vocês os próximos 11 dias com o evangelho. E na graça de Deus nós vamos sair daqui diarreicos, botando para fora essa caca da religião até o fim, purgados dessa nojeira que nos empanzina a alma e nos impede o olhar amoroso e misericordioso da parte de Deus para com o próximo, porque Deus decidiu ser amado no meu próximo. Repita comigo. Porque Deus decidiu ser amado no meu próximo. Vamos orar? A oração que Jesus nos ensinou. Só pode orar quem está disposto a perdoar o próximo como o Senhor nos tem perdoado, a acolher como o Senhor nos tem acolhido. E quem quiser ser acolhido por Deus sempre, acolha o próximo toda vez. Quem acolhe o próximo é acolhido por Deus. Quem não acolhe o próximo não adianta jejuar, orar e pedir misericórdia, porque Ele vai te mandar de volta para o altar da vida daquele a quem você repudia. Para você, no seu coração, olhar apenas como um homem idêntico a ele, entendendo que o que diferencia vocês é um monte de cultura humana acumulada, mas a essência, a criação, a ordem divina, não faz dele um diferente, só faz dele teu irmão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos seguir o hino lá para o topo para fisgar a parte mais alta. Caio, dá um tchau pra turma aqui. Tá ao vivo ainda. Ô, minha gente querida, agora vão divulgando, chamando todo mundo. Nós vamos subir e vai continuar lá em cima. Então venha com a gente. Valeu.